Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha do Simple Present. Esse conteúdo ele aparece no primeiro ano, mas também ele é importante aí para as outras turmas. A gente tem aqui na página 25 do livro sobre o Simple Present. Então, como é que ele funciona? Você tem aqui o verbo. Você tem o verbo walk, que é andar, né? Eu ando, I walk. Você anda, you walk. Nós andamos, we walk. Você anda, vocês andam, you walk. They walk, eles andam, elas andam. Então, você vai precisar usar o S só quando for terceira pessoa do singular. Tá? Terceira pessoa do plural continua sem o S. Então, S no verbo, lembre-se que S no verbo não é plural. É terceira pessoa do singular. Então, como é que eu falo eu ando de manhã? I ando, I walk in the morning. Ele anda de manhã. He walks in the morning. Eles andam de manhã, elas andam de manhã. They walk in the morning. Quando que a gente usa o simple present? Quando você pode usar quando uma coisa acontece sempre, como a frequência, ou como eu falo aqui, como verdades universais. Então, dogs bark, cachorros latem. Wood floats, madeira flutua. Você pode usar até para o futuro, em alguns casos, quando for algum cinema, ônibus, quando for uma coisa que você não controla, não for uma pessoa, você pode também usar para o futuro, como neste caso. Your bus comes at 4:15 p.m. Seu ônibus vem às 4:15 da manhã, ou 4:15 da tarde, porém, a gente está falando aqui do ônibus, então a gente não sabe se esse ônibus ele vem todo dia, se ele vai virar no futuro, então você pode usar no presente, assim como a gente usa em português também, né? O ônibus vem às 4:15. Então, é da mesma forma, né? Ela expressa ações habituais ou que se repetem no presente. Então, quando a gente tem os advérbios, por exemplo, tem a always, que é sempre, usually, que é costumeiramente. Quando você tem often, que é muitas vezes, frequently, que é frequentemente, sometimes, às vezes, seldom, que é próximo de raramente, e never, você também vai usar esses advérbios. Então, I always arrive early. Então, olha só, o advérbio ele vai vir antes do verbo. Por isso que ele chama advérbio. Ele é sempre antes do verbo. He calls her late at night every day. Ele liga para ela tarde da noite, todos os dias. Então, você também pode ter a frequência no final da frase, mas aqui é de outra forma. Every day, every week, every Monday. Então, todo dia, toda tarde, né? Então, você pode também colocar no final, mas esses de frequência aqui, a gente vai usar antes do verbo. Na ortografia. Então, para falar work, trabalhar, he, she, it, works. Põe o S no verbo. Lives, plays. Né? Se a gente pesquisar um pouquinho, você vai ver que o som ele é mais voltado para o Z do que para o S. Tá? Então, quando o verbo terminar com dois S, com SH, SH, X, Z ou O, esses daqui a gente chama de sons sibilantes. Então, ou ó, a gente conhece. Então, kiss, beijar, vira kisses. Teach vira teaches. Buzz vira buzzes. Wash vira washes. Fix fica fixes. Do fica does. Beijar, ensinar, buzinar ou fazer um barulho como esse aqui. Lavar, consertar, fazer. Se o verbo terminar em Y, precisa de consoante, troca-se o Y por IS. Só se tiver uma consoante, tá? Então, try, tentar, vira tries. Study vira studies. Hurry vira hurries. Então, fica bem muito atento. Por quê? Porque no dicionário você só vai encontrar esta primeira forma aqui. Você não encontra outra com S. Então, quando você quiser falar assim, ela fala, você não vai encontrar ela fala no dicionário. Você vai encontrar falar. Então, muito cuidado quando a gente for usar Google Tradutor, esse tipo de ferramenta, que eles não vão entender fala se você não colocar o sujeito. Você teria que colocar ela fala, ou você já pensar no como é que você monta a frase.
O have, ele é uma exceção. A terceira pessoa do singular do have vai ser has. Então, she has many friends at school vira vendo, se eu fosse falar eu tenho, I have many friends at school. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, eles estão dizendo, we read a lot. Nós lemos muito. Então, they are looking at their books, estão olhando para os livros, they read a lot, eles leem muito. Eles podem estar lendo ou não, né? Então, não importa se está acontecendo ou não a ação, é diferente daquele que a gente viu antes, que é o present continuous. Aqui ele fala, I like ice cream. Como é que ficaria? Ele gosta de sorvete. He likes ice cream. Então, e aqui o present continuous, he's eating ice cream. Quando a gente usa o present continuous, esse daqui, estou falando da ação que está acontecendo. Aqui é uma coisa que acontece em geral. I like ice cream. Like é um daqueles verbos que a gente geralmente usa no presente, a gente não fica usando ele no present continuous. Então, mais alguns verbos aqui, né? Então, o que você tem que lembrar? Para I e para o plural, you é sempre considerado plural, você vai usar o verbo da mesma forma que ele aparece no dicionário ou no infinitivo. Então, read, like, work, live, watch, do, have. Para he, she, it, Bob, Mary. Terceira pessoa. O que é terceira pessoa? Não sou eu, não é você. É uma terceira pessoa no singular. Você vai colocar o S. Então, reads, likes, works, lives, watches, does, has. Então, aqui, I work in a shop. Eu trabalho em uma loja. My brother works in a bank. Você não pode falar my brother work, tá errado. My brother works. Meu irmão trabalha. Linda lives in London. Linda mora em Londres. Her parents live in Scotland. Olha só, parents está no plural, mas o live não vai ter S. Por quê? Porque o S no verbo ele não é plural, é terceira pessoa do singular. Para fenômenos da natureza, chove, neve, você vai colocar o S também. Então, it rains a lot in winter. Você não pode começar a palavra chover, ela em português a gente chama de verbo pessoal. Em inglês a gente vai colocar o it ali no lugar. Então, para neve, chove, você vai colocar it e o S no verbo. Terceira pessoa, como eu já falei, have vira has. Então, John has a shower every day. John toma banho todo dia, ainda bem. Voltando então, vai mais uma vez. ES, depois de S, SH, CH, pass, passar, passes. O ônibus passa, the bus passes. Finish, finishes. A aula termina a meio-dia. The class finishes at noon. Assiste, watch, eu assisto. I watch, ela assiste Netflix. She watches Netflix. Y, antes se antes você tiver uma consoante, o Y vira yes. Então, study vira studies. E do, does, go, goes. A gente usa o present simple para coisas que são verdadeiras no geral. We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Então você fala, I like big cities. Eu gosto de grandes cidades. The shops open at 9 o'clock and close at 5:30. Então as lojas abrem às 9 e fecham às 5:30. Veja que a shops está no plural, open está no singular. Não, ao contrário, shops está no plural, open continua no plural, não tem o S aqui. Tim works very hard. Tim trabalha muito duro, trabalha muito pesado. Works, o S no verbo. He starts at 7:30. Ele começa às 7:30. And finishes at 8 o'clock in the evening. E termina às 8 da noite. The earth goes around the sun. A terra gira, goes, vai ao redor do sol, gira em torno do sol. We do a lot of different things in our free time. Nós fazemos muitas coisas diferentes no nosso tempo livre. It costs a lot of money to stay at luxury hotel. Custa muito dinheiro para ficar em hotéis de luxo. Então, de novo, olha lá. Always, never, often, sometimes, usually. Você vai usar com simple present ou present simple. Sue always arrive at work early. Não Sue arrives always, tá? Então você vai colocar o sempre antes do verbo chegar.
ou sempre de qualquer outro verbo. I usually go to work by car, but sometimes I walk. Eu costumo ir para o trabalho de carro, mas às vezes eu ando. Você pode traduzir como usualmente, mas na tradução mesmo a gente usa eu costumo ir. Apesar de que usually aqui não é o usually não o verbo costumar. A gente não tem o verbo costumar em inglês. A gente vai ter outras formas que vocês vão ver mais pra frente. Julia never eats breakfast. Julia nunca toma café da manhã, nunca come café da manhã. Never também vai na frente. O never a gente vai usar em outros tempos. A gente vai usar no present perfect, mas aqui a gente está falando de rotina. No present perfect vocês vão ver também que a gente fala para falar de experiência de vida. Quando eu nunca fiz algo. Então, lives near us. Então, mora perto da gente. We often see her. Nós o vemos muitas vezes. Então, esse aqui seria o básico aqui do Simple Present, certo? E aí a gente tem a forma negativa. Aqui a moça está falando, coffee, no thanks, I don't drink coffee. Coffee, não, obrigada, eu não bebo café. Então, para você falar que você não faz algo, você põe o don't na frente do verbo. Aqui ele fala, I don't like my job. Então, eu não gosto do meu trabalho. O que é esse don't? O don't, ele é o verbo auxiliar do, mais o advérbio not, que é o não, e aí vira don't. Então, num texto formal, você não vai escrever I don't work, você vai escrever I do not work. Um texto formal, uma carta formal, dependendo do tipo de texto, do tipo que você está escrevendo. Né? Mas no dia a dia, na fala, ou até na escrita informal, você pode usar o don't. Então, eu não trabalho, I don't work. Nós não gostamos, we don't ou we do not like. Você não faz, you do not do. Veja que ele separou. Esse do aqui é auxiliar, esse do aqui é o verbo fazer. Então, existe uma diferença. Esse verbo aqui, ele tem tradução, fazer. Esse do não, ele só auxilia. Né? Eu quero falar eles não têm. They do not have ou they don't have. Tá? Então, I work negativo, I don't work. I like, I don't like. Então, você pode fazer essa mistura aqui, claro. Para a terceira pessoa, assim como lá em cima, o does, ele aparece no verbo, aqui a mesma coisa vai acontecer. Então, ele não trabalha. He does not work. Aqui, ela fala, I don't drink coffee. Então, você vai, para falar, ela não bebe café. She doesn't drink coffee. I don't like my job. He doesn't like his job. Então, você vai usar o doesn't para a terceira pessoa, assim como você usava o extra em cima, então você vai usar aqui o does. Então, he does not, ou que é a forma formal, he doesn't, forma informal. Né? Então, aqui, she likes, ela gosta, ela não gosta, she doesn't like, she does not like. Isso tem, it has. Isso não tem, it does not have. Né? Vamos pegar aqui os exemplos. I drink coffee, but I don't drink tea. Eu bebo café, mas não bebo chá. Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue bebe chá, mas ela não bebe café. You don't work very hard. Você não trabalha pesado, você não trabalha muito. We don't watch TV very often. Nós não assistimos TV muito. The weather is usually nice. It doesn't rain very often. O clima é geralmente bom, não chove muito. Gary and Linda don't know many people. Gary e Linda não conhecem muita gente. Olha aqui que don't aqui está no plural, então você também não muda. Tá? Então, lembre-se disso. I, we, you, they don't. I don't like football. He, she doesn't. He doesn't like football. I don't like Fred and Fred doesn't like me. Eu não gosto do Fred, mas o Fred não gosta de mim. My car doesn't use much petrol. Petrol aqui tem inglês britânico, você pode usar gas também em inglês americano. Meu carro não usa, doesn't use much petrol. Sometimes he's late, but it doesn't happen very often. Às vezes ele está atrasado, mas isso não acontece muito. Então esse it aqui, como o verbo acontecer é um verbo pessoal, você usa o it, porque você não pode deixar o verbo sem sujeito. Se você começar uma frase com don't, você está mandando a pessoa fazer algo. Então, tome muito cuidado com isso. Ou você está fazendo uma pergunta. Então, o verbo precisa ter um sujeito. Então, quando você não sabe o sujeito, se não for a pessoa, você coloca it.
nós usamos o don't, doesn't, mais o infinitivo. Então, o verbo não precisa ter o S de novo. Então, don't like, doesn't speak, doesn't do, por aí vai. Então, I don't like washing the car. I don't do it very often. Então, eu não gosto de lavar o carro. Eu não faço isso muito. Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Sandra fala espanhol, ó, o S no verbo aqui de novo, mas she doesn't speak Italian. Você não vai colocar she doesn't speak, não precisa desse S aqui, porque já tem o S aqui no doesn't. Bill doesn't do his job very well. Não, Bill doesn't his job, nada disso. Doesn't do. Você precisa do verbo auxiliar, porque o do aqui, ele é o verbo fazer, esse doesn't é o verbo auxiliar e o do é o verbo principal. Paula doesn't usually have breakfast. Então, Paula não costuma tomar café da manhã. Paula não usualmente toma café da manhã. E você não pode falar doesn't has. Voltando aqui para o livro, você tem aqui a afirmativa. You work. He works. Do you work? Does he work? Negativa. You do not work. He does not work. For abreviada don't ou doesn't. Certo? Então, o do e does aos verbos auxiliares aí. Certo? Então, aí a gente tem os exercícios que é para vocês têm que fazer. E aí a gente pode fazer a correção na próxima aula. Acredito que a maioria de vocês já fizeram, né? E é bom também fazer o reading. Então, quando a gente estiver falando assim sobre comida, alimentação, também é importante a gente prestar atenção nessa estrutura. Olha só, comida purple food contém anthocyanin, delays aging. Olha como é que o S aparece aqui no verbo. Então, em textos científicos, muitas vezes você vai encontrar o S no verbo porque está falando de algo que sempre acontece. Como é que a gente faz pergunta usando o simple present? Já falei rapidinho que apareceu no livro, mas vamos dar uma aqui, dar uma olhada nessa outra parte. Você tem aqui, do you play the guitar? Você toca violão? Você vê que aparece o verbo do aqui na pergunta. Então, ó, I work. Você trabalha? Do you work? Nós gostamos. Nós gostamos. Para fazer pergunta. Do we like? You do. Você faz. Perguntar o que você faz. What do you do? They have. Do they have? Para fazer pergunta. Eles têm irmãos. They have brothers and sisters. Você quer perguntar, eles têm irmãos e irmãs? Do they have brothers and sisters? Para a terceira pessoa, você tinha aqui he works. Para fazer a pergunta, does he work? Aqui você não precisa colocar o S no verbo, porque o S já está aqui. Então vamos ver aqui como é que fica isso numa pergunta. Eu poderia falar, você trabalha à noite. You work in the evening. Para transformar em pergunta, do you work in the evening? Então você põe o do na frente. Do your friends live near here? Então seus amigos moram perto daqui? Então você tem o verbo aqui, está no plural, o do ele é usado no plural. Você vai usar o does quando for singular, terceira pessoa do singular. Does Chris play tennis? O Chris joga tênis. Então, de novo, não precisa do S aqui, porque o S já está aqui. Se você quiser perguntar onde, quando, por quê, você vai usar esses pronomes interrogativos e aí você vai usar o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, o do, does, sujeito e o verbo no infinitivo. Então, where do your parents live? Onde os seus pais, parents não é parentes, é pais, onde seus pais moram. How often do you wash your hair? Com que frequência você lava o seu cabelo? A gente pensa que o livro é britânico, então eles têm essa coisa de, às vezes não lava o cabelo todo dia, né? Às vezes no Brasil é diferente. Você quer perguntar ao professor, o que essa palavra quer dizer? Min quer dizer, min significa min significa quer dizer, né? Então, o que esta palavra significa? A gente não traduz o does, só serve para fazer pergunta. Quanto custa, how much does it cost to fly to Rome? Quanto custa voar para Roma?
Se você quiser colocar o verbo auxiliar, você vai colocar ele antes do sujeito. Para usar os advérbios de frequência, always, usually, often, você vai colocar também, da mesma forma que você fazia no afirmativo, antes do verbo. Então, do you always have breakfast? Você sempre toma café da manhã? Does Chris often play tennis? Chris joga muitas vezes tênis? Costuma jogar tênis? What do you usually do at weekends? O que você costuma fazer nos fins de semana? O que você usualmente faz aos fins de semana? Preste atenção que usually, como eu falei, ele é um advérbio, tá? Para perguntar o que você faz, what do you do? Geralmente a pessoa pergunta what do you do, ela pergunta qual é o seu trabalho, o que você faz. No caso de vocês, você pode falar I am a student. Aqui ele perguntou what do you do? A pessoa respondeu I work in a bank. Aqui em cima, presta atenção nas preposições. I work in a bank, você poderia falar I work at a bank, mas tanto faz. Aqui, at weekend, isso aqui é inglês britânico, se fosse inglês americano, estaria on weekends. Então é só lembrar I, do, we, you, they, do. Terceira pessoa, você usa o does. A gente tem aqui no livro esses pronomes aqui, never, seldom, sometimes, often, frequently, usually, always, são os mais usados, mas a gente tem alguns outros que a gente pode usar também, pode aparecer, é bom que vocês saibam, né? Por exemplo, a gente tem aqui que a gente já viu always, então always sempre, never, nunca. Esses dois é fácil de lembrar, são os extremos opostos, né? Então, usually, quando você costuma fazer algo, often, muitas vezes, você não precisa saber a ordem exata disso, mas é bom você saber numa escala aqui. Sometimes, às vezes, now and then, de vez em quando também você pode usar. Tem até aquela música Every Now and Then I Fell Apart, então você tem uma frequência que acontece. Occasionally, ocasionalmente, not often, não muito, hardly ever, dificilmente, rarely, raramente e never. Então, tem outros que aparecem aqui, não apareceu o seldom, não. Como é que você põe na frase? It always snows in Canada during the winter. Sempre chove no Canadá durante... Não, desculpa. Sempre neva no Canadá durante o inverno. It often rains in Seattle. Sempre chove em Seattle. The temperature in London hardly ever gets to 35 degrees Celsius. Quase nunca. Então, a temperatura em Londres dificilmente chega aos 35 graus. Aqui está esses Celsius aqui porque nos Estados Unidos eles usam os graus Fahrenheit. Então, geralmente você tem que estipular qual escala você está usando. It never snows in Singapore. Nunca chove em Singapura. Então, você também existem outras expressões. Por exemplo, aqui, once a week, uma vez por semana. Once quer dizer one time, uma vez. I go swimming once a week, every Sunday. Eu vou nadar toda semana, uma vez por semana, todo sábado. Twice quer dizer two times, duas vezes. Twice a day, duas vezes por dia. I brush my teeth twice a day. Tinha que ser 3 vezes. 3 vezes é 3 times. Como está aqui embaixo, é 3 times a month, 3 vezes por mês. I play soccer 3 or 4 times a month. Eu jogo futebol 3 ou 4 vezes ao mês. 4 times a year. I see my uncle 4 times a year. Então, eu vejo meu tio 4 vezes por ano. Então, você pode também usar essas estratégias aí para você também fazer sua frase mais específica.